Bíblia Sagrada aberta, encontre o livro dos Salmos. Achou o livro dos Salmos? Vai lá para o número 132 e sejamos edificados por esta palavra que nos dá o Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Intimidades e promessas do Senhor. Ou poderia ser assim, os resultados de intimidade com o Senhor. Vamos lá, quando você busca intimidade, quando você busca a presença de Deus, você tem promessas do Senhor à sua disposição. Quando você não é fazer obras para o Senhor, porque você poderia fazer obras sem ser íntimo, não é? Muitos podem fazer obras, fazer realizações, ter realizações, sem contudo ser íntimo apenas por um condicionamento, por uma decoreba. Então é diferente intimidade. Então, promessas decorrentes da intimidade com o Senhor. Amém? Vamos lá então para o Salmo de número 132, que diz assim. Ela vai falar de promessas feitas ao rei Davi, promessas feitas a Jacó. E por que essas promessas foram feitas? Vamos ver, o texto é longo, vamos apenas dar uma resumida neles aqui então. Salmo de número 132, versículo 1 diz assim, olha só. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti. Ó o Senhor, o poderoso de Jacó. Então olha só. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Por favor, Senhor Deus, lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti? O Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa. O Davi um dia orou assim. Eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar, não vou dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor. Eu não vou descansar, não vou repousar, até que eu ache um lugar para o Senhor descansar. Veja bem, o Davi estava se referindo a um local físico. Enquanto ele morava numa casa bonita, o Senhor ficava no tabernáculo. Então ele fez essa oração. Eu não vou repousar até que eu encontre um lugar para ti, para a presença do Senhor. Ele pensou em um templo, em um palácio, em um templo de pedra. Ele pensou, mas não era essa a significação dessa oração. Porque na verdade Deus habita em nós. Mais tarde nós descobriríamos isso. Mais tarde você descobriria isso através, por exemplo, do profeta Ageu, que disse que Deus não mora em casas feitas por mãos humanas mais tarde. Amém, irmãos? E que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro. O Ageu teria dito isso. Então, embora o Davi ele pensasse em um lugar para Deus e um lugar, um palácio, mesmo porque ele morava numa casa bonita, ele não aceitava que Deus não morasse numa casa melhor que ele. Mas na verdade o Espírito Santo o estava incomodando para essa revelação plena de que Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Ele mesmo disse isso, o próprio Davi diria isso mais tarde. Aí ele continua falando assim, ó, eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou dormir, em outras palavras, eu não vou dormir, não vou me deitar, eu não vou descansar, eu não vou para casa, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor. Isso é intimidade. Percebeu a intimidade aqui? Viu porque Deus fez promessas para o Davi? Intimidade. Intimidade atrai o olhar de Deus. Intimidade atrai as mãos de Deus. Intimidade, meu irmão, intimidade. Uma casa para o Todo-Poderoso de Jacó. Em Belém, ouvimos falar da Arca da Aliança. E nós a encontramos nos campos de Jearim. Então dissemos, vamos à casa de Deus o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. O que é a Arca da Aliança? O que representava a Arca da Aliança naquele tempo? A presença de Deus, a presença do Senhor. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor. Então dissemos, vamos à casa de Deus o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo com a Arca da Aliança.
que representa o teu poder, e ali fica para sempre. Ou seja, meus irmãos, o Davi só queria uma coisa. Existia naquele tempo um utensílio chamado Arca da Aliança. Existia esse utensílio que representava o poder de Deus, a majestade de Deus. E o Davi não aceitava que aquela arca ficasse num lugar simplório. Por isso ele fez a promessa: eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu não vou dormir, não vou descansar, não vou repousar, até que eu ache um lugar para o Senhor. Ele se referia a um templo de pedra, a um palácio de pedra. Ele se referia à presença do Senhor e que ele queria a presença do Senhor com ele. Ele queria intimidade. E o texto vai falar isso aqui várias vezes. Vai se desdobrar várias vezes o texto aqui. Ó Senhor, olha o verso 10. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi. Portanto, não rejeites o rei que escolhestes. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Entre aspas. Farei com que um dos teus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis, a minha aliança e os mandamentos que lhes dei, também os filhos os filhos deles sempre serão reis. Promessas que o Senhor fez. E mais na frente, lá no versículo de número 17, ainda fala assim, olha só: farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Mas por que não era o Davi? Olha que coisa tremenda, percebe aqui? Não é por causa do Davi que os demais foram escolhidos? Não é por causa do Davi que havia um especial, que era o Messias? Sim. Ué, por que agora então esquece-se o Davi e fala assim: aqui farei com que um descendente de Davi seja rei, não é reis poderosos, mas seja rei poderoso. Farei com que sempre sejam reis os descendentes deste rei escolhido. Nós, irmãos, por isso que o apóstolo Pedro chama a gente de reis e sacerdotes. E se você ler esse texto aqui, eu estou correndo com esse texto aqui, mas ele fala de reis e sacerdotes, que nós, os descendentes desse rei, seríamos reis e sacerdotes. Você pegou isso aqui? Aqui farei com que um descendente de Davi, seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse que descendeu de Davi. Não do Davi, mas desse um aí. Ele estava falando do maior presente da humanidade. Ele estava falando do maior presente para nós. E através desse rei, todos nós seremos reis e sacerdotes, como está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Reis e sacerdotes. Olha só, quando você tem intimidade com Deus, é óbvio que o Davi foi o homem íntimo com Deus. O Davi foi a pessoa íntima com Deus, foi a pessoa que atraiu o Senhor. Você veja que até então, antes do Davi, quem era o rei? Era uma outra tribo. Até Davi, o rei era de outra tribo. Era o rei Saul, que não era da tribo de Judá. Então Davi, ele tinha tanta intimidade com o Senhor, que através dessa intimidade, ele recebeu essa promessa. Assim como eu e você também podemos receber a mesma promessa. Ele já falou para nós que nós os descendentes dele, nós que aceitamos Jesus, que recebemos Cristo, nós somos reis e sacerdotes. Tudo bem que nós não seremos reis nesse mundo, agora, nesse presente tempo, nesse sistema maligno em que nós vivemos. Nós não somos reis nesse mundo e nem devemos ser reis nesse mundo, nesses sistemas em que a gente se enconra. Mas nós somos chamados de reis e sacerdotes. É isso que nos aguarda, é isso que nos espera
no futuro, meus irmãos. E isso tudo que eu não posso perder a lição aqui, fruto de intimidade com o Senhor. Uma promessa por causa de intimidade. Eu não vou descansar, eu não vou dormir, eu não vou deixar os meus olhos pregarem, eu não vou deixar isso acontecer até que eu encontre morada para ti, até que eu encontre morada para o Senhor. Amém, meus amados? Fique com essa palavra e que você tenha intimidade com o Senhor. Que você busque intimidade com o Senhor. Não é porque os tempos passaram e as épocas se passaram, não é por causa disso que você não vai ter intimidade com o Senhor. Agora, mais do que nunca, nós devemos ter intimidade com o Senhor. Você deve procurar intimidade com o Senhor. Amém, meus amados?